A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão, que você acompanha conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte. Estamos estudando os recursos dessa faculdade natural que nos permite estabelecer intercâmbio entre o mundo causal, o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, seus habitantes, conosco, encarnados, estabelecendo essa proposta de auxílio, acolhimento, instrução, recuperação da saúde emocional e espiritual, através das reuniões mediúnicas estabelecidas com o propósito do Evangelho de Jesus. E também a enfermidade do processo de obsessão, quando se estabelece a usurpação da energia em simbiose com os encarnados, dos espíritos que ainda se encontram enfermos, muito conectados às necessidades humanas. Então, todo esse processo se estabelece como grande recurso pedagógico de aprendizagem para todos nós. E para nos ajudar, nós estamos usando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, que agora estamos abordando a segunda apostila, que é o programa 2. E vamos estabelecer aqui o plano geral do módulo 2 desse programa, em que os temas teóricos serão abordados: a organização da reunião mediúnica no plano espiritual, os equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica, percepção, sintonia e concentração mental, o transe mediúnico, psicofonia e psicografia, vidência, audiência e intuição, manifestações mediúnicas incomuns de efeitos físicos e manifestações mediúnicas incomuns de efeitos inteligentes. Então, estas são as matérias, vamos dizer assim, os tópicos que vamos abordar agora no módulo 2. Hoje vamos iniciar o tema 1, que trata da organização da reunião mediúnica no plano espiritual. As sessões de intercâmbio mediúnico constituem uma atividade de grande responsabilidade na casa espírita e, sendo levadas a sério, representam fonte de grandes benefícios. Allan Kardec orienta que os bons resultados dependem inteiramente das disposições morais dos assistentes. Tais disposições facilitam o trabalho dos espíritos esclarecidos, que coordenam a reunião mediúnica no plano espiritual. Assinala o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Mas, meu caro ouvinte, quais as responsabilidades primordiais assumidas pelas equipes que compõem o trabalho mediúnico? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Resultado de 2 aglomerados de servidores lúcidos, desencarnados e reencarnados, que tem como responsabilidade primordial manter a harmonia de propósitos e de princípios, a fim de que os labores que programam sejam executados em perfeito equilíbrio. Para ser alcançada essa sincronia, ambos os segmentos comprometem-se a atender os compromissos específicos que devem ser executados.
Aos espíritos orientadores compete a organização do programa, desenhando as responsabilidades para os cooperadores reencarnados, ao tempo em que se encarregam de produzir a defesa do recinto, a seleção daqueles que se deverão comunicar, providenciando mecanismos de socorro para antes e depois dos atendimentos, confiando na equipe humana que assumiu a responsabilidade pela participação no trabalho de graves consequências. Movimentam-se desde as vésperas, estabelecendo os primeiros contatos psíquicos daqueles que se comunicarão com os médiuns, que lhes servirão de instrumento, desenvolvendo afinidades vibratórias compatíveis com o grau de necessidade de que se encontram possuídos. Esta comunicação de Manuel Flamengo de Miranda foi através do médium Divaldo Pereira Franco e foi escrita no Reformador de novembro de 2007. André Luiz, por sua vez, afirma: quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Esse trecho do autor André Luiz foi retirado da obra Os Mensageiros. E dando continuidade aos segmentos da apostila, o subtópico Dimensões Espirituais da Reunião Mediúnica. Os preparativos para a realização da reunião mediúnica pela equipe espiritual são complexos e variados, envolvendo 4 níveis básicos de proteção, assim resumidos. Letra A. Saneamento do ambiente físico, onde ocorre o intercâmbio mediúnico. Instalação de barreiras espirituais e magnéticas de proteção. É o segundo item. O terceiro item. Atendimento aos espíritos necessitados de auxílio, presentes à reunião, independentemente do fato de serem escalados ou não, para manifestações mediúnicas. E a letra D, o quarto tópico. Assistência à equipe de trabalhadores encarnados. Vamos ver cada um desses tópicos detalhadamente. Primeiro, como se dá esse saneamento do ambiente físico, o local onde a reunião mediúnica será realizada. O saneamento ambiental é realizado em 2 etapas sucessivas. A limpeza ativa, espécie de faxina, que retira os resíduos poluentes do local da reunião mediúnica. Esse trecho foi retirado da obra Nos Domínios da Mediunidade, seguida da ionização da atmosfera local da reunião mediúnica. É realizada por esclarecidos cooperadores do serviço, que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Por meio da ionização, retiram-se da atmosfera os fluidos e formas de pensamento negativos, eliminando ou neutralizando a ação de agentes poluidores, quais sejam larvas e micróbios que interferem diretamente na qualidade do atendimento aos espíritos enfermos. Obviamente, conforme a finalidade da reunião mediúnica, há maior ou menor potencial ionizante. Esta é bem mais intensa nas manifestações de efeitos físicos, nos casos das materializações, transportes, intensas doações fluídicas, etc. E no atendimento a suicidas e a entidades obsessoras. Então, antes da equipe encarnada chegar no ambiente, o mundo espiritual já está iniciando uma faxina no ambiente,
Então cabe a cada um de nós manter a discrição, manter a condição da serenidade, não se exaltar com brincadeiras, não se alimentar dentro da sala da reunião mediúnica, por conta dessa necessidade de limpeza do ambiente. O segundo tópico trata da proteção espiritual e magnética. Concluídas as tarefas de saneamento ambiental, os obreiros da vida maior preparam o local para recepção, acolhimento e atendimento aos espíritos necessitados, assim como a seleção dos que vão se manifestar mediunicamente. Representantes do grupo que apresenta dificuldades iguais ou semelhantes. Nesse sentido, os trabalhadores do plano espiritual fazem divisões magnéticas na sala de reunião, utilizando longas faixas fluídicas destinadas a obras de preservação e vigilância, a fim de limitar-lhes a zona de influenciação. Explica Aniceto, esclarecido orientador espiritual citado em Os Mensageiros. Aniceto informa igualmente a respeito da importância da proteção espiritual. Já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-as de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz fornece outras informações relacionadas à proteção magnética e espiritual em local de auxílio espiritual. Grande mesa ao centro de vasta sala encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. Em derredor, reservava-se ampla área, onde se acomodavam quantos careciam de assistência, encarnados ou não, área que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação. Então, meu caro ouvinte, é dessa forma que a espiritualidade se organiza, que estabelece antecipadamente recursos para promover toda a complexidade da reunião mediúnica. Vamos continuar abordando a organização da reunião mediúnica no plano espiritual já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que adentramos no programa 2 da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, o módulo 2, e já entramos no tema 1, a organização da reunião mediúnica no mundo espiritual, e estávamos abordando o item proteção espiritual magnética, onde os espíritos estabelecem faixas magnéticas de contenção apoiada por pessoas mais ainda estabelecidas como guardas no mundo espiritual, que já vão estabelecer essa limitação e contenção para que aqueles que foram selecionados possam se comunicar mediunicamente. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz fornece outras informações relacionadas à proteção magnética espiritual
em local de auxílio espiritual. Os vigilantes espirituais espalham-se, então, nos locais e arredores do atendimento a espíritos necessitados, seja em uma reunião mediúnica ou em outras reuniões, como palestras públicas, grupos de passe, de irradiação mental, etc. Atentos ao desenvolvimento das atividades, André Luiz vai informar. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. As barreiras magnéticas e os equipamentos de proteção são instalados a fim de evitar ações inoportunas de espíritos não sintonizados com os propósitos elevados. A ação positiva e disciplinada do pensamento dos benfeitores espirituais, mantida sintonizada no bem e no amor ao próximo, fornece elementos poderosos, garantidores da harmonia do trabalho, como ensina Aulus, respeitado orientador citado na obra Nos Domínios da Mediunidade. Quando aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam os espíritos perturbados instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal, à feição de descargas elétricas. Então, meu caro ouvinte, a assistência do mundo espiritual é a principal. A direção de todo o trabalho se resume à ação espiritual, à sua organização, à sua estrutura, à presença dos técnicos que vão realizar a higienização, a ionização do ambiente, toda uma preparação necessária para que tudo ocorra com harmonia, com ação direta de assistência. É um trabalho grandioso que, se nós tivéssemos a capacidade de ver, os videntes que podem ver relatam, é uma estrutura muito organizada e muito complexa. Essas faixas então de contenções, as muralhas que estabelecem-se na entrada da casa espírita, fazendo uma grande seleção, conta com a nossa discrição, com o nosso respeito, com a nossa postura mental, do que vamos trazer, os assuntos que vamos trazer para dentro da casa espírita. Não nos posicionarmos com ideias particulares, não fazermos anedotas, não desrespeitar quem quer que seja, porque esses espíritos nos acompanham e esperam de nós o mínimo de postura coerente com toda essa organização da assistência do mundo espiritual. Então é com muito carinho que a espiritualidade se prepara. São recursos de assistência, de pedidos de inúmeras pessoas que fazem oração em favor do restabelecimento da saúde espiritual de quantos que estão passando por graves e complexos recursos do processo obsessivo, necessitando de amparo, de auxílio. Então, que possamos ser instrumentos fiéis, que possamos nos conscientizar para nos qualificar cada vez mais e nos comportar, sim, com alegria amistosa, com espontaneidade, abraçando, estabelecendo conversa salutar, mas não precisamos ser sisudos, mas precisamos ser dignos de toda essa assistência hoje e sempre. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Vozes do Grande Além, Psicofonia de Francisco Cândido Xavier, sob o título No Trato com os Sofredores. Reunião da noite de 20 de setembro de 1956. Para reconforto da nossa equipe de trabalho,
quem compareceu no horário dedicado às instruções foi o nosso amigo espiritual Efigênio S. Vitor, que prelecionou com felicidade e segurança quanto ao impositivo da fraternidade cristã no trato com os espíritos sofredores. Nossos modestos apontamentos desta noite objetivam acordar-nos a atenção para a responsabilidade no trato com os desencarnados sofredores, transviados em treva e perturbação, iniciou o comunicante. É imprescindível aplicar a psicologia cristã em todas as fases do intercâmbio. Em várias circunstâncias, essas entidades jazem extremamente ligadas aos nossos corações. O obsessor, muita vez, será o companheiro enternecidamente querido à nossa alma e que se nos distanciou do caminho. Será um pai muito amado que nos partilhou a luta em passado próximo. Será uma criatura jungida a nós outros, através de vínculos preciosos que o pretérito nos restitui. A amnésia temporária que nos é imposta durante a reencarnação, à maneira de supremo recurso da lei divina para acomodar-nos a mente enfermiça à extirpação dos males profundos que nos atormentam a alma, não nos exime da cortesia e do respeito para com os seres que nos compartilham a sorte. Daí procede o imperativo de muito carinho, prudência e ponderação na abordagem das mentes desequilibradas que nos visitam. A sessão mediúnica, para socorro a desencarnados padecentes, pode ser comparada a uma clínica psiquiátrica, funcionando em nome da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. O doutrinador ou os doutrinadores são médicos e enfermeiros com obrigações muito graves para com os necessitados e pacientes que os procuram. Não podemos esquecer que o desencarnado dessa condição, transportando imensos conflitos em si próprio, é assim como pilha ressecada, como perda quase absoluta de potência elétrica, acolhendo-se numa pilha nova, carregada de energia. O médium aqui se ajusta, fazendo retinir a campainha das manifestações sensoriais, de modo a reequilibrar-se com a eficiência possível. O médico sensato, frente ao enfermo que lhe pede auxílio, de certo não entrará em pormenorizadas indagações quanto a deslizes que terá ele cometido por infortúnio da própria situação. Não usará franqueza destrutiva, saberá dosar a verdade, veiculando-a através da água viva do amor, suscetível de regenerar os tecidos lesados por moléstias indefiníveis. Invocará a essência do socorro divino, que palpita em toda a natureza, estimulando-lhe assim a confiança. Situá-lo-á no otimismo, na alegria e na esperança, a fim de que o poder curativo do Criador, em cada célula viva, possa entrar em ação. E o doutrinador, na Assembleia Mediúnica, é um agente da mesma espécie, atendendo a uma dupla de pacientes, que no caso vem a ser o desencarnado doente e o médium que o abriga, pois que qualquer golpe vibrado sobre a entidade comunicante percutirá de modo imediato sobre a organização perispirítica do instrumento em serviço. É por essa razão que muitas vezes, se o doutrinador não se precata contra semelhantes perigos, o medianeiro humano, não obstante amparado por benfeitores responsáveis, costuma retirar-se da tarefa assistencial, predisposto a perturbações orgânicas, porquanto entre a organização medianímica que auxilia e o doutrinador que esclarece,
se entrosam elos sutis de força em torno do necessitado que está recolhendo o recurso de que precisa, a fim de refazer-se. O desencarnado sofredor, no momento em que se comunica, permanece dessa forma, temporariamente, quase que na posição de um filho espiritual das forças conjugadas do doutrinador e do médium. Eis aí a razão por que devemos prezar com mais veemência a responsabilidade nos serviços desse teor. Fazem-se indispensáveis a serenidade e a tolerância, e em qualquer fase mais complexa do esforço pretensionista, recordemos a oportunidade da prece como medicação inadiável para que a bênção de mais alto se registre na obra de solidariedade cristã que nos propomos efetuar. Não nos esqueçamos, assim, de que na comunhão com as mentes torturadas, já libertas do vaso físico, é imprescindível aprendamos com Jesus a servir com paciência e carinho, para que a nossa máquina de trabalho não se resseque por falta de combustível da humildade e do amor. Mensagem para os nossos corações, meu caro ouvinte, do amigo espiritual da equipe de Francisco Cândido Xavier em suas reuniões mediúnicas, através da mediunidade da sua psicofonia. Falou o espírito Efigênio S. Vitor. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.